A história de Zumbi dos Palmares. Quinho e vovô João vão viajar pelo mundo da consciência negra para aprender sobre a história de Zumbi dos Palmares. O grande líder Zumbi nasceu em 1655, na Serra da Barriga, capitania de Pernambuco, atual região de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Nessa região ficava o Quilombo dos Palmares, uma comunidade formada por escravos negros fugitivos que tinham escapado das fazendas e senzalas brasileiras e viviam em liberdade. O Quilombo dos Palmares era muito grande, quase do tamanho de Portugal. Zumbi tinha nascido livre, mas logo por volta dos 6 anos de idade, foi capturado e entregue ao padre missionário português Antônio Melo, que o batizou e dele recebeu o nome de Francisco. Com ele, aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, Zumbi voltou a viver no Quilombo. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado de um longo conflito que tratava com o Quilombo de Palmares, se aproximou do líder do Quilombo na época, Gangazumba, fazendo a ele uma oferta de paz. O governador ofereceu então a liberdade para todos os escravos fugitivos se o Quilombo voltasse a ser dominado pela coroa portuguesa. A proposta do governador foi aceita pelo líder Gangazumba, mas o jovem Francisco decidiu rejeitá-la e desafiou a liderança de Gangazumba. Prometendo continuar a resistência contra os portugueses, Francisco tornou-se o novo líder do Quilombo dos Palmares, passando a ser conhecido como Zumbi dos Palmares. Zumbi se casou com Dandara dos Palmares, uma das maiores guerreiras negras do período colonial, e com ela tiveram 3 filhos. 15 anos após Zumbi ter assumido a liderança em Palmares, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho preparou uma invasão ao Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares tinha sido destruída e Zumbi foi ferido. Apesar de ter sobrevivido, ele foi surpreendido pelo capitão Furtado de Mendonça. Apunhalado, Zumbi fugiu e foi viver durante cerca de 1 ano e meio escondido no mato, ao lado de outros companheiros sobreviventes. Em 1695, ele teve seu esconderijo denunciado por um de seus companheiros. Zumbi, então, caiu em uma emboscada e em 20 de novembro de 1695, ele foi morto. No dia 20 de novembro, data de sua morte, é comemorado oficialmente em nosso país o Dia da Consciência Negra, para lembrar da resistência de Zumbi e seu povo por um mundo livre e mais igual. E depois dessa grande história, Quinho e vovô João continuam viajando pelo mundo da consciência negra, em busca de novas histórias e grandes ensinamentos. Oi, Pianqui! Olá, Nefertari! Olá, malungas e malungos! Tudo bem com vocês? Nefertari, muito bonito o seu cabelo novo. Ah, obrigada! Pianqui, reparou que a cheia do Nilo está acabando? Sim, logo entraremos na estação da semeadura, o Perete. Pois é, isso me lembra um grande grupo guerreiro que também realizavam atividades agrícolas. Você deve estar falando dos quilombolas das Américas. É isso mesmo. Vamos mostrar quem foram eles para a nossa turma? Claro, vamos nessa. Aqui é um reduto quilombola. Mas afinal, o que é um quilombo? Vamos chamar 2 malungos para explicar. Zacimba, Ganga, por favor, venham cá.
Olá, Nefertari e Bianchi! Que bom ouvi-los! Felizes em falar com vocês também. Gostaríamos que falassem sobre o que é um quilombo. Claro, vai ser um prazer. Quilombo origina-se da língua quimbunda e significa assentamento de uma sociedade guerreira. O quimbundo é a língua falada por nossos ancestrais ambundos que viviam no que é hoje a Angola, no sudoeste do continente africano. Nossos mais velhos que vieram pela diáspora trouxeram esse saber organizativo para o país. A colônia era como o Brasil estava organizado desde o momento em que os portugueses iniciaram a sua colonização forçada. E este conhecimento militar, trazido pelos povos de África, fez surgir em diversas regiões unidades de resistência ao regime escravocrata. Os povos vindos de África e seus descendentes, sempre que podiam, buscavam refúgio nestes povoados quilombolas. Assim, o quilombo surgia onde quer que existisse trabalho-serviço, devido à ausência de liberdade, somados aos maus tratos a que estavam submetidos aqui no Brasil muitos dos nossos ancestrais, que se revoltaram, provocando rebeliões e fugas, que aconteciam individualmente ou em grupo. Dessas fugas surgiram diversos tipos de comunidade, algumas temporárias, outras permanentes. Essas comunidades passaram a ser conhecidas primeiramente de mocambos, depois de quilombos. Os quilombos existiram em diversas regiões das Américas. Os africanos eram colocados em substituição aos povos originários submetidos à escravização. E onde havia essa forma de opressão, havia também a resistência desses. Os quilombos na atual Colômbia eram conhecidos como palanques, e na atual Venezuela eles eram chamados de cumbes. Também na América Central e em países do Caribe, como Cuba e Jamaica, usava-se a palavra cimarrone. Os povos quilombolas foram hábeis em estabelecer alianças com as comunidades locais originárias. Souberam adaptar suas formas organizativas à realidade colonial. Conseguiram preservar seus conhecimentos combativos trazidos de África, pois afinal vieram para o Brasil também guerreiros e lideranças políticas, dentre outros campos do saber. Nossos ancestrais buscavam resgatar prisioneiros escravizados das fazendas. Chegavam a reunir nos quilombos populações que rivalizavam com as principais vilas coloniais. Uma das estratégias de sobrevivência envolvia a manutenção de relações econômicas com os pescadores, garimpeiros e camponeses. Realizavam diversos tipos de atividades nos seus territórios, como plantações, garimpo, produção de farinha de mandioca, além de saque das fazendas e das casas grandes. Atualmente, os quilombos desmobilizaram o caráter de guerra dos tempos do período colonial, sem interromper sua atuação e caráter político na defesa de seus territórios e cultura. Estas comunidades quilombolas no Brasil atual organizam-se em grupos com histórias distintas, pois sua origem refere-se a diferentes lugares. Podemos citar áreas ocupadas no processo de resistência ao sistema escravista, doações de terras recebidas devido aos relacionamentos políticos conquistados, compra de terras pelos próprios sujeitos com o fim do sistema, terras obtidas em troca da prestação de serviços, dentre outras formas. Em todos os casos, o território é a base da sobrevivência física, econômica e cultural da coletividade. Calcula-se que existam hoje no Brasil cerca de 3.000 comunidades quilombolas. A reivindicação pela propriedade da terra dos quilombolas foi incorporada na Constituição de 1988. O artigo 68 da Carta Magna prevê o reconhecimento da titularidade dessas terras. É claro que esse processo não tem prazo para conclusão, sendo que poucas foram as comunidades que obtiveram o título de propriedade. O nome quilombo passou a ser mais utilizado a partir da segunda metade do século XVII no Brasil, sobretudo com o surgimento do lendário Quilombo dos Palmares, na então região da capitania de Pernambuco. Esse grande quilombo durou do final do século XVI até o início do XVIII, ou seja, foi uma organização negra soberana dentro do Brasil que existiu por mais de 100 anos. O governo monárquico português
cogitou em dado momento do desenvolvimento desta proto-nação afro-ameríndia negociar seu reconhecimento como território autônomo para pôr fim no resgate das pessoas escravizadas. É isso mesmo. Pode-se dizer que Palmares foi uma Wakanda dentro do Brasil. Outros quilombos que se destacaram foram o Quilombo do Campo Grande, que foi um tipo de confederação de quilombos, do qual fazia parte o Quilombo do Ambrósio, os dois na região da capitania de Minas Gerais. A comunidade quilombola do Caxambu, também em Minas, o Quilombo Ivaporunduva em São Paulo, o Quilombo de Rio das Rãs na Bahia e também o Quilombo dos Calungas, que existe até hoje e fica nas regiões de Monte Alegre de Goiás e Cavalcante. Hoje, essas comunidades são parte fundamental da história do Brasil e representam um de seus maiores símbolos de resistência. Gostaram, pessoal? Nossa, uma história maravilhosa! Obrigado, Zacimba e Ganga. Tchau, Bianchi. Tchau, Nefertari. Tchau, quilombolas! Bom, malungas e malungos, essa foi uma apresentação sobre os povos quilombolas que viveram e vivem nas Américas. Procure, dentro do possível, conhecer e aprofundar-se nestas grandes sociedades históricas. Lembre-se, tua força é tua ancestralidade. Até a próxima!